Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal VariHistória. Hoje, em parceria com o 10º EFIS, temos a honra de entrevistar Miriam Dounikoff, professora do Departamento de História da Universidade de São Paulo e pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEBRAP. Muito obrigada, professora Miriam, pela disponibilidade em estar aqui conosco. Bom, a minha primeira pergunta vem de uma conferência que você fez em janeiro de 2022, no âmbito do ciclo de encontros Le Brésil en Question, o Brasil em Questões, traduzindo livremente, na qual você defendeu a tese de que a elite luso-brasileira se articulou nos momentos anteriores a 1822 e também no imediatamente pós-independência, a fim de que fosse instituído um regime liberal e um governo representativo no país, projeto este que se consolidou a partir da Constituição de 1824. Quais as motivações desse grupo para a defesa de um modelo de monarquia constitucional e também como você enxerga a relação entre o regime liberal instituído e a manutenção do sistema escravista? Bom, as razões para essa elite aderir ao projeto de um regime liberal em primeiro lugar, porque essa adesão se deu no contexto da Revolução do Porto. E isso significava estabelecer um novo tipo de governo no qual essas elites teriam maior participação. Então, no regime liberal significa que setores da elite, até então alijados do poder, tinham condições agora de participar principalmente através do legislativo, né, da eleição de representantes e do legislativo. Além disso, o compromisso com o regime liberal, ao meu ver, foi o compromisso com um tipo de regime predominante no mundo ocidental naquela época e que criava condições para institucionalizar os conflitos entre os diferentes setores da elite. Esse é o propósito dos regimes liberais em geral, criar instâncias de negociação, de conflito, que permitem que os diferentes setores da elite, que são setores, não é uma elite homogênea, ela é heterogênea, tenham dentro das próprias instâncias espaço de negociação, de confrontar e de tomada de decisão. Então este é um aspecto. O outro aspecto é que esse regime liberal tem também mecanismos de legitimação que são importantes, inclusive numa sociedade escravista. Me parece que ao contrário do que durante muito tempo se afirmou, que o regime liberal era incompatível com a escravidão, ele foi eficaz na manutenção da ordem escravista. Bom, a próxima pergunta tem a ver com o seu livro O Pacto Imperial, Origens do Federalismo no Brasil, que foi publicado originalmente em 2005. E é um livro que parte de uma pergunta que inquietou gerações, que tem a ver com a excepcionalidade da União da América Portuguesa no pós-1822. O arranjo institucional entre as elites provinciais e o governo central do Rio de Janeiro estão entre os elementos que você recupera em uma possível resposta a essa questão. Qual foi o papel das forças federalistas em meio a um contexto de centralização conservadora? Então, na verdade, eu defendo que não houve centralização conservadora. O que eu defendo é que havia necessidade, mais uma vez, de organizar o regime, organizar o Estado de forma a absorver esses setores distintos da elite, no caso, as elites provinciais, e a forma de fazê-lo foi estabelecer um arranjo federativo, ou seja, trazer essas elites provinciais para dentro do Estado, uma vez que elas dispunham, a partir desse arranjo federativo, elas dispunham de autonomia para governar as suas províncias e, ao mesmo tempo, participavam do governo decisório central através dos seus representantes no legislativo. Então, o arranjo federativo é a combinação de governos autônomos que tomam decisões, que compartilham com o governo central das principais atribuições do Estado: tributação, força policial, o poder legislativo, etc. E, ao meu ver, o regresso conservador não alterou esse arranjo. O regresso conservador teve impacto no judiciário especificamente, mas não alterou esse arranjo. As competências dos governos provinciais permaneceram praticamente as mesmas conforme foi instaurado pelo ato adicional em 34.
Bom, eu chego agora ao tema da mesa de encerramento do 10º EFIS, do qual você irá participar daqui a pouquinho, que tem como título Memórias de Brasil, o Bicentenário da Independência. Neste ano de 2022, as mobilizações e disputas em torno do passado incluem, logicamente, os debates sobre os atores de 1822. Tem-se lançado luz sobre agentes históricos subalternos, como Maria Quitéria e Maria Filipa, ao mesmo tempo em que se diminui o destaque dado a personagens canônicos, como Dom Pedro I. No entanto, nenhum dos dois movimentos parece recair sobre a imagem de José Bonifácio, político que você biografou em livro de 2012. A que você atribuiria essa estabilidade da imagem de Bonifácio e como a trajetória dessa figura tão complexa pode ser retomada na efeméride dos 200 anos da independência? Eu acho que, assim, o que você está chamando de estabilidade, o que eu estou entendendo, é o fato de que ele nem perdeu importância como Dom Pedro, nem assume a importância que os novos personagens têm assumido. Eu acho que a questão é que a figura dele é extremamente ambígua. O Bonifácio é um homem da elite que articulou o processo de independência com outros membros da elite, inclusive Dom Pedro, mas ao mesmo tempo ele tinha posições que não eram posições defendidas pela maioria da elite a qual ele pertencia. Ele defendia reformas profundas que, na visão dele, seriam fundamentais para viabilizar o próprio Estado e a nação. Reformas como o fim da escravidão, a promoção pelo Estado da mestiçagem, enfim, uma série de reformas que não eram compatíveis com o que pensava a elite, e o que eu defendo é que, por isso, ele foi derrotado. Porque o projeto de nação e de Estado que ele defendia foi absolutamente derrotado justamente com a permanência da ordem escravista. Então ele tem essa ambiguidade, ele é ao mesmo tempo uma liderança da independência, visto como herói, mas ao mesmo tempo ele é um derrotado em relação a essa elite escravista que controlava todo esse processo. Ótimo, Miriam. Para encerrar, eu queria chegar à sua atuação presente como editora da Revista de História da USP e queria que você comentasse um pouco como você percebe o trabalho editorial e que desafios específicos ele tem trazido em meio a esse nosso contexto ainda pandêmico. O trabalho de editora da revista tem sido um trabalho extremamente interessante. No caso da Revista de História, o editor conta com uma comissão editorial muito atuante, isso faz toda a diferença. Então, na verdade, quem produz a Revista de História é a comissão editorial. Nós discutimos todos os artigos, decidimos para que pareceristas vão, avaliamos os pareceres. Então, é um trabalho em equipe que torna o trabalho bastante prazeroso e me parece bastante rico, porque são diferentes pessoas com diferentes visões de diferentes áreas participando da edição da revista. Tem sido um desafio, mas, por outro lado, acho que também os meios hoje, internet, essas coisas, também possibilitaram que a gente conseguisse passar toda essa pandemia e continuar produzindo a revista. Ótimo, bom, que nós continuemos assim em todas as revistas de história. Muito obrigada, Miriam. Obrigada.